a matéria de história, né? Nós vamos falar a respeito da crise de 1929, que na apostila de vocês vai aparecer na páginas 36, 37, desculpa, e 38, ok? Bom, as etapas da crise de 1929 foram euforia no desenvolvimento. Essa euforia no desenvolvimento, ela é marcada pelo American Way Life, que foi um termo usado para se referir ao estilo de vida dos americanos baseado na aquisição de bens de consumos duráveis, principalmente imóveis, né? Era a expressão máxima da euforia gerada pela propriedade na época, certo? Bom, a segunda etapa dessa crise foi a ampliação do crédito, ou seja, eles aumentaram o crédito para as pessoas, liberaram o crédito, né? A qualquer forma, qualquer pessoa podia pegar dinheiro emprestado para comprar as coisas. Aumentou o consumo, né? Com as pessoas conseguindo mais crédito, elas compravam mais. Surgiram novas empresas, porque aí vendendo mais, as empresas produziram mais. Com esse aumento de produção, aumentou os investimentos na Bolsa de Valor. Com esse aumento na Bolsa de Valor, surgiu a especulação financeira, porque tinham pessoas que iam lá simplesmente pegavam dinheiro emprestado e emprestavam para outras pessoas, e como garantia pegava os imóveis dessas pessoas como garantia desse empréstimo, e muitas vezes as pessoas não tinham como pagar o empréstimo e elas perdiam esses imóveis, certo? Com essa perda desses imóveis, as pessoas começaram a perder também o estímulo para trabalhar, começou a acumular mercadoria, e as empresas, então, com grande quantidade de mercadoria, elas não precisavam mais dessas pessoas para trabalhar, começou a mandar as pessoas embora. As mercadorias começaram a estragar dentro das indústrias. Essas indústrias desvalorizaram. Houve perda das ações, né? As ações dessas indústrias ficaram muito baratas. A Bolsa de Valores de Nova York, que era a maior bolsa de valores do mundo na época, se colapsou e houve uma quebradeira dessas empresas, né? Foi a chamada crise do liberalismo econômico, né? E as consequências disso tudo foi desemprego, 27% da população dos Estados Unidos desempregada. A gente fala muito dos Estados Unidos aqui, gente, porque os Estados Unidos, na época, era a maior potência, né? Era e ainda é a maior potência econômica do mundo, certo? Houve grande falência das empresas, uma redução da produção industrial, o fortalecimento do nazifascismo. Lembrando que o nazismo e o fascismo estavam crescendo na Europa. E uma das pregações desse nazismo e desse fascismo era exatamente contra esse consumismo dos Estados Unidos. Qual foi a solução para a crise? Foi a implementação do New Deal, né? Ou Novo Deal, né? Que foi implementado pelo Franklin Roosevelt, que era presidente dos Estados Unidos na época. O que ele fez? Ele promoveu obras públicas. Ele investiu em obras públicas, porque ele investindo em obras públicas, ele trouxe a população para trabalhar nessas obras. Então, aquela população que estava desempregada veio trabalhar em obras públicas, que elas recebiam do governo e fez o dinheiro circular novamente. Ele promoveu benefícios sociais, como salário mínimo e seguro-desemprego. Né? Os Estados Unidos não tinham salário mínimo, a pessoa, se ela trabalhasse, ela tinha dinheiro, se ela não trabalhasse, ela não tinha. Ela não tinha um valor X para receber, dependia do serviço desempenhado, né? Ele interveio na economia, ele fez tipo um congelamento de alguns produtos. Por que ele fez? Ele não deixou alguns produtos caírem de preço. Uma coisa que durou por muitos anos nos Estados Unidos
durou até bem pouco tempo, né? Até uns 10, 15 anos atrás, isso acontecia nos Estados Unidos, que era o preço do pão. Então, o pão nos Estados Unidos, que é esse pãozinho que a gente come, lá era o pão lá é maior do que o pão que a gente come aqui, né? Que aqui a gente chama de pão francês, custava 10 centavos cada pãozinho. Para aumentar o pão, o que ele estabeleceu? Se a pessoa fosse aumentar o preço do pão, ela teria que melhorar esse pão ou então melhorar a farinha que ia no pão. Senão não podia aumentar o preço, certo? Então foi uma das formas que o Roosevelt encontrou para controlar a economia dos Estados Unidos na época. Mas já estava lançado, já estava jogado no mundo a crise que acabou afetando o mundo todo nesse período e, como consequência, logo depois vai ser a Segunda Guerra Mundial, tá certo?